Querido povo de Deus, iniciando mais um culto nessa manhã com Deus, gostaria de convidá-los para que nesta manhã nós estivéssemos consagrando as nossas vidas ao nosso grandioso e poderoso Deus. Que realmente haja um culto aceitável a Deus pelas nossas vidas, pelas nossas vozes, pelo nosso coração, e que nós possamos receber de Deus bênçãos sem medidas, receber de Deus o poder de ser vitoriosos hoje, e que nós possamos, durante este dia, cultuar, engrandecer, honrar e bendizer o nome do nosso grandioso Deus. Convido para fazermos algumas palavras de orações agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos curvamos diante de Ti nesse momento, reconhecendo que o Senhor é o único Deus onipotente, onisciente e onipresente, e que sonda os nossos corações e conhece os nossos pensamentos. Tal conhecimento para mim é maravilhoso, como diz Davi. Saber que Deus conhece até os nossos pensamentos, e que o Senhor nos ajude nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes, e que o nosso dia de hoje, Senhor, seja um culto agradável a Ti, em nome de Jesus. Amém. Leitura da palavra de Deus, que é viva e eficaz, que nos instrui no conhecimento de Deus, que nos ajuda a crescer no conhecimento de Deus e nos fortalece espiritualmente e fortalece a nossa fé. Então, gostaria de ler para os irmãos alguns versículos que se encontram no livro de Gálatas, capítulo 4, que está escrito assim: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Esse texto é um texto muito importante para nós. Meditarmos em cada palavra, como Paulo escreveu, nos dando a convicção de como Deus trabalha conosco, de que somos filhos de Deus e que por sermos filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Então, saiba, meu irmão, minha irmã, meu querido, minhas queridas, que Deus é quem enviou para o nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Que possamos ter o nosso coração aberto para receber de Deus esse dom, essa doação de sermos filhos, e receber no nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Que Deus abençoe-nos com essas palavras riquíssimas de poder.
dia, amados irmãos, graça e paz, que o Senhor nos abençoe durante esse dia e que nessa manhã possamos aprender um pouco da Sua palavra. Eu quero ler para a nossa reflexão em Jonas, capítulo 2, que diz assim: Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Obrigado, Senhor, por mais essa porção da tua palavra. Queremos aprender dela, Pai, e necessitamos de ti. Necessitamos da iluminação do teu Espírito para entendermos. Por isso nós te pedimos que fale conosco em nome de Jesus. Oramos agradecidos. Amém. Meus amados irmãos, eu quero meditar com os irmãos nessa manhã, com base nesse texto, sobre o tema um relacionamento vivo com Deus. Qual é o homem que mantém um relacionamento vivo com Deus? E eu volto a dizer, quando eu estou falando homem, eu estou falando de ser humano. Aqui, homem não é deixando de fora a mulher, mas está incluído aqui o homem e a mulher. Então, qual é o homem que mantém um relacionamento vivo com Deus? Em primeiro lugar, o homem que tem um relacionamento vivo com Deus é o homem que ora. Olha o que nós vimos aqui no capítulo 2, verso 1, e diz que então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Então, o homem que tem um relacionamento vivo com Deus é o homem que ora. Meus irmãos, a oração é o meio eficaz para se ter um relacionamento vivo com Deus. A oração estabelece um contato perfeito com Deus. Não que nós sejamos perfeitos, mas porque Deus é perfeito. E quando nós nos dirigimos a Deus em oração, meio que Ele mesmo estabeleceu para falarmos com Ele, esse meio, a oração, nos mostra claramente qual é a vontade de Deus. É fácil a gente perceber na oração quando Deus ouve a nossa oração e Ele nos mostra a sua vontade
realmente na sua palavra e nos responde quando oramos. Eu me lembro de um texto que está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a oração é um meio que Deus escolheu, que Deus estabeleceu para o contato dele com o seu povo, do seu povo para com ele. Então, quando estabelecemos esse contato perfeito com Deus por meio da oração, percebemos qual é a vontade de Deus. E aí a oração gera uma resposta da parte de Deus. A gente pode ver isso no verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Essa resposta de Deus foi após a oração de Jonas. Então, o homem que mantém um relacionamento vivo com Deus é o homem que ora. Em segundo lugar, o homem que tem um relacionamento vivo com Deus é o homem que obedece. Está no capítulo 3, verso 3, essa disposição de obediência. Ele vai dizer aqui no verso 3 do capítulo 3: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Era uma cidade grande, mas ela era importante. Deus tinha algo que lhe agradava naquela cidade. Meus amados, a obediência é o resultado do quebrantamento e da oração. Quando Jonas percebeu que havia descumprido a ordem de Deus e que Deus o havia lançado no mais profundo abismo, ele reconheceu a soberania, o poder absoluto e a grandeza de Deus. Aí ele se rendeu com o coração quebrantado e ora. E por meio da oração, ele conhece qual era a vontade de Deus. E aí ele clama a Deus com fé. Ele se dirige a Deus clamando a absoluta dependência de Deus, ou melhor, declarando a absoluta dependência de Deus. E assim se dispôs a obedecer. Então, como está, eu repito, o verso 3, levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Ele se dispôs agora a obedecer à ordem de Deus. Em terceiro lugar, o homem que mantém um relacionamento vivo com Deus, ele vê os resultados. Isso a gente pode ver no capítulo 3, verso 5, quando diz que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então, quando Jonas orou ao Senhor, recebeu a resposta do Senhor. Quando Jonas obedece ao Senhor, ele vê os resultados. Mas esse resultado, meus queridos, é fruto da obediência. Contudo, é o mesmo Deus que faz surgir esses frutos. Como resultado da obediência, Jonas só obedeceu, mas foi o próprio Deus que fez a obra. Os resultados podem ser inesperados, podem ser indiferentes, podem ser maiores ou menores do que esperado. Então, esses resultados consistem em uma transformação das pessoas. É o que aconteceu com os ninivitas. Com isso, os resultados irão produzir satisfação.
Então, o homem que mantém um relacionamento vivo com Deus é o homem que ora, é o homem que obedece. Por ele orar, por ele obedecer, ele vê os resultados. Meus queridos, e os resultados não são fruto da nossa imaginação ou do nosso esforço. Os resultados são gerados pela ação do próprio Deus. Então basta que nos empenhemos em orar com fé, basta que nos empenhemos a obedecer, e aí com certeza veremos o resultado. Jonas disse no verso 7, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O que ele está nos ensinando aqui é que nós devemos nos lembrar constantemente do Senhor. E quando nos lembramos de quem o Senhor é, então aí nos dispomos a obedecê-lo. Que Deus permita desenvolvermos essas características em nós e que possamos fazer a diferença no meio da sociedade corrompida em que vivemos, porque fomos chamados para sermos diferentes. A nossa vida precisa influenciar outros. Não devemos sermos influenciados, mas influenciar a outros a viver a vida que pregamos e vivemos. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, por mais essa porção da Tua palavra, pela mensagem que ela nos trouxe ao coração. Fala conosco sempre, Senhor, e nos dirige. Em nome de Jesus oramos. Amém. Não consigo entender o que tu vês em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal, e esse amor é que me ajuda a seguir. Caminhos de petição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim, respondeste
Obrigado, Senhor Jesus, por mais esses momentos de culto. E nos ajude, nos abençoe, abençoe-nos todos, para que possamos durante todo esse dia estar ao teu lado, Senhor. Que nós possamos desejar ardentemente estar cada vez mais do teu lado. E nunca nos afastemos de ti, para a honra e glória do teu santo nome, do nome santo do nosso Pai. E desejamos a todos que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém, Senhor.